tarde, estudantes. Tudo bem com vocês? Hoje não é sexta, não, né? Mas estamos poucos aqui. Bom, vamos retomar a nossa conversa. Estávamos falando na última aula sobre limite, né? Então, vamos direto ao assunto. Vamos ao slide, por favor. Estava falando na última aula, nós definimos limite de funções de n variáveis reais. Vimos alguma propriedade, tá? Então, vamos recordar algumas coisas básicas que a gente viu de limite. Essa parte inicial de limite, ela não tem muito o que estudar, porque não difere de funções de uma variável real, tá? São as mesmas coisas. Então, lembrando que se define limite, aqui, ó, estou dizendo f é uma função que o domínio dela é um subconjunto do Rn, e o contradomínio dela é o R, ou seja, uma função de n variáveis reais e valores reais. E aí a gente pega um ponto no Rn, portanto, só observando aqui que esse x é uma ênupla, esse A é uma ênupla, são pontos de Rn. E esse ponto, para a gente definir limite, a gente precisa que esse ponto seja um ponto de acumulação de um conjunto. Lembra o que é ponto de acumulação de um conjunto? Só o Bernardo que lembra. Ponto de acumulação significa dizer que na vizinhança dele tem infinitos pontos do conjunto, né? Toda bola aberta, todo círculo que você toma no torno desse ponto tem elementos do conjunto lá, além dele, tá? Falei círculo porque estou pensando no plano, tá? Mas no Rn, toda bola aberta que você toma em torno desse ponto, tá? Então, qual é o significado de dizer que limite de f de x quando x tende a A é L? Isso significa que, quando x está próximo de A, x numa vizinhança do A, f de x está na vizinhança do L, né? E quando x se aproxima de A, f de x se aproxima de L. Então, é isso aqui, ó. Mas como é que eu meço a distância que o x está do A? A proximidade? Por meio da distância, tá? Então, essa notação aqui está representando a distância que o ponto x está do ponto A. À medida que essa distância tende para zero, a distância que o f de x está do L também tende para zero. Agora, observa que esse f de x, ó, é um número real, porque essa função f, ela leva ênuplas em número real. Esse L é um número real, então, distância entre esses dois é o valor absoluto. Tá? E aí, em linguagem matemática, né, a gente diz assim, os épsilos e delta. Posso aproximar o f de x do L tanto quanto eu queira. Então, qualquer número real que você der positivo, eu sempre encontro um raio da vizinhança do A, de tal maneira que se o x está nessa bola aberta de centro em A e raio R, o f de x vai estar lá na vizinhança que você quiser, da vizinhança do L de raio epsilon. Para qualquer epsilon existe um R de tal maneira que isso aí acontece, né? E aí, calcular limite. Mostrar que o limite de uma função é L. Eu tenho que usar isso aqui, a definição, tá? É mostrar que, estado epsilon, eu sempre vou encontrar esse R aqui. Então, cálculo de limite por meio usando a definição, ela é complexo, né? Não é fácil mostrar isso aí. E também mas não significa que à medida que o x está se aproximando do A, o f de x está se aproximando de L? E se eu fizer uma tabelinha, eu não percebo isso? Nem sempre, gente. É perigoso você fazer essa aproximação por tabela, né? Pode ser que você pegue valores que não sejam os valores adequados, pode ser que a calculadora esteja com arredondamento que te vai levar a conclusões equivocadas, tá? Agora, existem as propriedades de limite que simplificam sobremaneira o cálculo de limite, né? Então, usando essas propriedades que a gente vai recordar, o cálculo de limite, na maioria das vezes, ele é simplificado. Então, as propriedades básicas, e todas elas a gente mostra como? Usando a definição. Tá? No epsilon, você vai exibir quem é o delta, o R que verifica o que é exigido na definição. Tá? Então, primeira propriedade, se a função é uma função constante, K é uma constante, eu quero calcular limite de K quando x tende a A, limite de uma constante é a própria constante. É claro para vocês por que o limite de uma constante é a constante?
certo? A função é constante, o valor é fixo, tá? Então, se você está se aproximando de um ponto A, o f de x não só se aproxima, como ele é aquele próprio valor. No caso, a medida entre o f de x e o L está representando o limite, ela é zero, certo? Porque são iguais. E zero é menor do que qualquer epsilon. Então, qualquer raio que eu pegue lá vai satisfazer, tá? Então, o limite de uma constante é a constante. Fundamental para cálculo de limite no futuro. Então, pergunto para vocês, quanto é esse limite aí? Limite de 4 quando xy está tendendo para 2,5. 4. Qual é a função que a gente está usando aí para calcular o limite? Que função é essa? F de xy igual a 4. Observa que ela é uma função de duas variáveis, é essa função aqui que a gente está calculando esse limite. Olha como está lá, vamos ver o slide aí, ele diz assim, ó, xy está atendendo, então xy está me dizendo quem são as variáveis da função. Então, essa função aqui, qual é a regra dela? 4. Portanto, não está dependendo, a regra não é dada em função das variáveis, é constante, tá? E pela propriedade lá, limite de uma constante é a própria constante. Então, isso daí vai dar 4. Para vocês responderem, tá? 8, o menino dos dedos, 8. Qual é a função que a gente está calculando o limite? F de xyz é uma função de 3 variáveis, está lá as variáveis. F de xyz igual a 8. Veja que a regra não faz nenhuma referência às variáveis, portanto, uma constante. O limite da constante é a própria constante, independente do ponto que a gente esteja calculando. Agora eu quero ver ele mostrar com os dedos. Aí eu não sei também, né? Eu não sei linguagem de sinais. Quanto é esse limite? 2A mais 5B mais C. Todo mundo concorda? Qual é a função? Qual é que a gente está calculando o limite? As variáveis x, y, z. Regra da função. 2A mais 5B mais C. Veja que a regra não faz nenhuma referência às variáveis, então é constante, não está dependendo das variáveis. O limite da constante é a própria constante. Outro limite básico e que a gente usa direto. Limite de x quando xy tende a B é A. Qual é a função que a gente está calculando o limite aí? F de xy igual a x, tá? É uma função de duas variáveis e ela retorna só a primeira variável, tá? É isso aqui, ó, gráfico dessa função. Z, né, chamando aqui a variável independente de Z, Z igual a x, que é um plano, certo? Então, essa função aqui, se o x está se aproximando de um valor, ela está indo para, a imagem está indo para esse valor aqui, certo? A mesma coisa se a gente tiver f de xy igual a y. Tá? Então, à medida que o x e o y se aproximam de um AB, esse y está se aproximando desse B aqui, certo? Portanto, esse limite aí vai dar B. E aí a gente pode generalizar isso para uma função de n variáveis. Tem n variáveis que a regra dela é uma das n variáveis, tá? Então, o limite da função vai dar o valor da coordenada correspondente. Então, aqui, esse limite de y, quando x tende a B, é B. E aí a gente generaliza agora, eu tenho uma função, olha, n variáveis. Então, qual é a função aqui? F de x1, x2, xn é um xi. Esse i pode ser o x1, x2, x3, qualquer uma delas. Tá? Vai dar o quê? A iésima coordenada do ponto aqui que a gente está calculando. Tá? Então, é uma generalização daqueles casos ali. E esses limites, eles são básicos, né? Via de regra, são eles que a gente usa para calcular limites mais complexos. Ok? Quanto?
é esse limite 1, dois, isso tem uma função de 5 variáveis. A regra dela ela retorna a terceira variável. Então, ó, aqui a terceira variável está se aproximando de 0. Portanto, o limite é 0. Tá? E aí vem as regras básicas. Agora eu tenho uma função. E essa função tem limite num ponto A, que diz f de x quando x tende a L. Com isso, a gente está querendo dizer esse limite existe e ele é um valor finito, tá? Então, a propriedade válida, o limite é um valor finito, que é um número real. E aí eu tenho uma constante, então eu vou calcular o limite de uma constante vezes uma função. Tá? Isso aqui é a constante vezes o limite da função, tá? A propriedade de limite. Vou calcular o limite de uma constante vezes a função, sai a constante e eu vou calcular o limite da função. Como é que a gente mostra isso? Usando os épsilos e os deltas lá, tá? E aí eu quero calcular esse limite, que propriedade que eu uso aqui? A função é 2x, né? Mas eu posso enxergar isso como a constante que está sendo multiplicada por uma função, tá? 2 vezes essa função bem aqui, certo? Que é aquela função elementar para calcular o limite. Então, o limite de uma constante vezes a função é a constante. E aí eu vou calcular o limite da função, que é aquele limite básico, né? X está se aproximando do 1. Então, esse limite aqui vai dar 1. Ok? Quanto dá esse limite aí? Por que 12? Como posso calcular aí? Posso enxergar, é uma constante vezes uma função desse tipo aqui, f de x, y é igual a z, certo? Que é a básica. Conserva a constante e multiplica pelo limite da função. Tá? Então, vai ficar 6 vezes o limite dessa função, e o limite dessa função, o z, está se aproximando do 2. Agora, olha, eu tenho duas funções. Quando a gente faz as operações com duas funções, ambas têm limite num ponto A, e esses limites, olha, são finitos. Então, L e M são números reais. E aí valem as propriedades. Eu vou calcular o limite da soma. Soma essas duas é uma nova função. E o limite da soma vai ser a soma dos limites. Né? O limite da primeira mais o limite da segunda. Ok? Aí a gente mostra que você dado um épsilon, existe um delta para cá, para qualquer épsilon. Então, pega metade do épsilon que foi dado. Existe um outro raio para metade do épsilon, e aí a gente toma o menor dos deltas aqui e consegue mostrar que o épsilon, essa soma aí satisfaz aquela condição lá da definição. Portanto, quero calcular esse limite. Posso aplicar diretamente? Pode, gente, só estou recordando, né, é o que a gente faz, vai lá, já sabe que é só substituir as variáveis pelo ponto. Recordando por que a gente faz assim, porque a gente está usando as propriedades elementares, tá? Não é uma soma que eu tenho ali? Certo? O limite da soma é a soma dos limites. Posso ver isso como o limite da soma dos dois. Então, eu calculo o limite da primeira parcela mais o limite da segunda parcela. Agora, a primeira parcela é uma constante vezes a função. Então, sai a constante e vou calcular o limite da função, que é aquela elementar ali. Segunda também, é uma constante vezes a função. Então, sai a constante e eu vou calcular o limite da função. Olha, sempre recai naqueles limites básicos ali. Ok? E aí, aqui, olha, o x está tendendo para 1, y tende para 2, é só substituir aqui. Que propriedade eu vou usar aí? A soma, né? Eu posso enxergar essa função como a soma de
4 funções elementares. E aí, quando eu venho para a primeira parcela, é uma constante vezes uma função, a segunda é uma constante vezes a função, a terceira também. E aí a gente vai usar a propriedade. É a constante vezes o limite da função. Caiu naquele limite básico aqui. Constante vezes o limite, aquele limite elementar. Terceira também. E a quarta já é o limite de uma constante, né? Que é a própria constante, tá? E agora é só calcular esses limites básicos aqui. E aí tem também a propriedade válida para o produto, se ambas as funções têm limite no ponto A. Então, o limite do produto é o produto dos limites. Quero calcular esse limite aqui. Que propriedade primeiro que eu vou aplicar aqui? Qual a primeira propriedade? Perdão. Soma, tá? Posso chegar que eu tenho aqui é uma soma. O limite da soma é a soma dos limites. Aí, quando eu vou calcular a primeira parcela é uma constante vezes o limite da função x ao cubo. A segunda também. E agora aqui, como eu calculo esse x ao cubo? X ao cubo não é x vezes x vezes x? Então, o limite do produto é o produto dos limites, tá? Então, eu vou calcular o limite de x e elevar ao cubo. Aqui também é um produto. Então, vai ficar limite de x ao quadrado. Ó, recaiu naqueles limites básicos aqui. E também vale a mesma coisa para a outra operação, que é o quociente. O limite do quociente é o quociente dos limites, com uma restrição. Só vale essa regra se o limite da função no denominador não for nulo no ponto. Ok? Então, quero calcular esse limite. Posso aplicar a regra do quociente aí? Qual é o primeiro cuidado que tem que ter? Qual é o primeiro cuidado? Quando é que eu não posso aplicar a regra do quociente? O limite no denominador for nulo, eu não posso. Então, olha lá. E esse denominador aí? O limite dele é nulo no ponto que a gente está calculando? Não, então eu posso aplicar a regra do quociente. Vai ser o quociente dos limites. Calculo o limite da de cima, que é o limite de uma soma. Calculo o limite da de baixo, que é o limite de uma soma. A calcular o limite da soma, a gente vai ter produtos, vai ter constante e aplica as propriedades básicas. No final, a gente vai recair no limite daquelas funções elementares. Ok. Alguém tem alguma dúvida nessas propriedades aí, gente? Pessoal da física que já passou para a segunda fila, por quê? Às vezes aproximaram, vão ficando mais distantes, tá? Alguma dúvida aí, gente? Não, né? Estamos recordando. E aí tem uma propriedade que é o limite da função de uma composta, tá? Acho que falamos também isso na outra aula. Suponha que agora eu tenho duas funções. Uma de n variáveis reais. Então, ela pega uma ênopla e leva no número real, tá? E eu tenho uma que é de uma só variável reais, tá? Então, se a imagem dessa daqui estiver contida no domínio da f, eu posso fazer a composta, que é a função que pega direto esse x e já leva no número real aqui, tá? Então, como é que o limite se aplica nesse caso aqui? Suponha agora que essa função g, ela tem limite num ponto A, esse limite da L. Então, olha só, quando x está se aproximando de x, esse f de x está se aproximando desse número L. Esse número L é um número real, portanto, ele está aqui no domínio da f. E essa f, ela é contínua nesse ponto, ela é contínua em L, tá? É isso aqui, limite de f de t, quando t tende a L, f de L. Aqui estamos em função de uma variável real. Tá? Então, com essas condições, o limite da composta, essa aqui, ele é a função de fora aplicado em L. Mas olha quem é L aqui. L é o limite da G, certo? Então, se eu substituir aqui, o que essa propriedade está me dizendo? Quando você faz o limite de uma composta, desde que essa função de fora seja contínua no
limite dessa, você pode permutar aqui, né, o limite com a função. Então, a f vem para fora do limite, ok? Então, por exemplo, quero calcular esse limite. Posso calcular direto? Que é os que sempre me fazem essa pergunta. Pode, gente, mas entende o que você está fazendo aí. Porque a gente está trabalhando com funções de duas variáveis agora. Esse x e y está tendendo para 0, 0. Tá? Então, qual é a função mais externa aqui? Qual é a última operação que você faz aqui? Tem duas operações envolvidas aqui no processo, certo? Dá para ver? Eu tenho uma multiplicação e eu tenho a exponencial. Qual é a última que a gente faz aí? A exponencial, tá? Então, eu posso definir uma função externa, f de t, que é e elevado a t. Tá? E a função aqui, uma função aplicar duas variáveis, uma g de x, y, que a regra dela é x vezes y. Então, criando essas duas funções, eu vou ter que esta função que está aqui, o e elevado a x vezes y, ele vai ser a função f composta com a g de x, y. Tá? Claro aqui? Quiser pegar e calcular em g de x, y. G de x, y é o elevado a x. Portanto, e aí eu tenho que observar o seguinte. Deixa eu só copiar aqui. Limite de xy quando xy está tendendo para 0, 0, é o limite, já que isto é igual a isto de f de g de xy quando xy tende para 0, 0. Que é o limite de uma composta. Eu tenho as condições lá do resultado da proposição do teorema, que diz que eu posso aplicar. A gente tem, vou ver o slide, a gente tem essas condições aí para a gente aplicar a propriedade. A função que de fora, que a gente chamou de f, é essa aqui. Ela não é uma função contínua exponencial, certo? Ela é contínua em qualquer ponto, então, em particular, ela vai ser nesse ponto aqui, que é o limite, tá? Então, como é uma função contínua, então, a propriedade pode ser aplicada. E o que a propriedade diz? Que isso aqui vai para fora, vai ser f do limite da função interna. xy tende a 0, 0. Então, eu só preciso calcular um limite aqui, que é o limite da função interna. Eu vou calcular quanto é o limite de g de xy quando xy está tendendo a 0, 0. É esse limite aqui. xy vai para 0, 0, vai dar 0, certo? Então, é f de 0. E agora, então, vou calcular f de 0, mas quem é a f? É a exponencial. É e elevado a 0, que dá 1, ok? E agora, vamos calcular esse aí e dizer o que a gente está usando, como é que a gente enxerga isso aí? Ali tem várias operações, né, que a gente realiza. Qual é a última que a gente faz? Porque eu preciso pegar, multiplicar o x com o x, o y com o y, calcular uma exponencial, somar, não é? Qual é a última que a gente faz lá? É calcular o logaritmo, certo? Então, existe uma função mais externa que calcula o logaritmo. Logaritmo de quê? De tudo aquilo que está lá dentro, tá? Então, eu posso enxergar isso aí como uma composta de duas funções. Tenho aqui, vou chamar de h de xy, a função que foi dada lá, que é o logaritmo de, não sei o que era, x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z. Ok, obrigada. Então,
eu posso considerar uma função de uma variável, f de t, que é o logaritmo natural de t. E aqui, olha, eu tenho uma função de duas variáveis, g de xy, é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z elevado a xy. Portanto, h de xy, ela nada mais é do que a f, que é o logaritmo, só que no lugar do t entrou a g de xy. Logaritmo natural é uma função contínua em todo o seu domínio, tá? Portanto, eu posso aplicar essa propriedade aqui. Então, o limite de h de xy é o limite de f de g de xy. Tá? Mas aqui, limite da composta é a f do limite da função de dentro. Quando xy está tendendo para 0, 0. Tá? Então, tudo que a gente tem que fazer é calcular o limite dessa de duas variáveis, tá? Que é uma soma, né? É a soma dos limites. Vou calcular o limite aqui, é produto. Tá? Portanto, quando o x está indo para 0, aqui vai dar 0. Aqui também o produto vai ficar x vezes x, y vezes y, dá 0. Esse aqui a gente acabou de calcular, né? Que deu 1. Então, quando eu calculo o limite da g de x, quando o xy tende para 0, 0 vai dar 0 mais 1. Então, o que eu tenho que fazer é aplicar a f em 1. Mas quem é a f? É o logaritmo natural, que dá 0. Ok? Alguma dúvida aí, gente? Tudo tranquilo? Podemos passar em frente? Tá entendido a ideia de limite? Não tem nenhuma novidade. Até aqui não tem nenhuma novidade. É tudo que foi visto lá. E tem outras propriedades que eu nem citei aqui, mas que eu coloquei nas notas de aula, que são as mesmas que vocês viram para função de uma variável, tá? Bom, dado o conceito de limite, a gente pode definir a continuidade. Então, olha, também definição análoga. Eu tenho uma função agora de n variáveis reais. E eu vou pegar um ponto agora que está no domínio da função. Então, eu te diz que a função é contínua no ponto A. Se o limite dela existe naquele ponto e é o valor da função no ponto, tá? E aí a gente diz, veja que a definição de limite, eu já disse isso, vou repetir, ela é uma definição pontual, é contínua no ponto, é para cada ponto. Se essa condição se verifica para todos os pontos do domínio, então a gente diz simplesmente que ela é contínua, né? Como eu estava dizendo, logaritmo é contínuo, exponencial é contínuo, é porque aquela propriedade se verifica para todos os pontos no domínio da função, ok? Então, olha só. A função é contínua num ponto A. Definição diz o quê? Que o limite dessa função, quando x tende a A igual a f de A. Mas, pela definição de limite, isso daí quer dizer o quê? Definição de limite aí. Ei. É contínuo no ponto A, é porque o limite existe igual ao valor da função no ponto. Mas esse limite significa dizer que quando x está se aproximando do A, o f de x se aproxima do L. Só que o L aí é o valor da função no ponto, certo? Então, isso significa que a função é contínua. Valores de x próximos de A, a imagem de x está próxima de f de A, certo? Então, graficamente, se eu tenho uma função de duas variáveis que é contínua num ponto, pode o gráfico dessa função ter um buraco nesse ponto, ter uma ruptura nesse ponto, supor que seja aqui um AB, perdão.
Aí, valor da função nesse ponto vai ser um f de AB, também aqui. Esse ponto está na superfície aqui. Pode acontecer, de repente, aqui tem um buraco, tem uma ruptura nesse gráfico aí, se a função é contínua nesse ponto. Por que não? Por que não? Porque ela é contínua. Sim, mas não consegui ver isso. A justificativa dele é porque ela é contínua. Mas isso daí basta? Exatamente porque ela é contínua. E isso quer dizer o quê? Olha só, gente. Se ela é contínua, então, se você pegar um pontinho aqui que está próximo, um par ordenado agora aqui, está próximo, pega um x e um y, que está próximo de AB. Aonde que vai cair a imagem desse par aqui? Pode acontecer dele agora passar bem para cá assim? Não, por quê? Se é limite para xy próximo de AB, o f de x tem que estar aqui também. Lembra que é qualquer épsilon que eu der, eu tenho que encontrar um raio que isso aqui cai aqui dentro, tá? Então, pequenas variações que ocorrem aqui no domínio são pequenas variações aqui. Então, o gráfico de função contínua não tem aqueles buracos, não tem aquelas rupturas, tá? Porque variou pouco aqui, a imagem vai ficando aqui próxima, tá? E aí, olha só, temos uma série de propriedades para funções contínuas, que facilitam a gente. Como é que eu verifico que uma função é contínua num ponto, gente? É a definição, né? Eu vou ver se ela está de acordo com a definição. O que é que a definição diz? Isso que você disse. Eu vou verificar se o limite... Primeiro, se aquele ponto está no domínio da função. Se não tiver, ela não é contínua no ponto. E se o limite existe e é igual ao valor da função no ponto, tá? Só que tem uma série de propriedades que, às vezes, facilitam a gente. Não precisa verificar, né? Fazer toda essa verificação. E as propriedades, para eu saber as propriedades de funções contínuas, a gente vai revisitar aquelas propriedades que a gente acabou de ver para limites, tá? Então, olha só, vamos ver cada uma das propriedades que a gente viu, como é que elas vão repercutir na continuidade. O que foi que a gente viu? Tem uma função constante. Limite de uma função constante é a própria constante, certo? Agora, eu tenho uma função constante aqui, f de x é k. Então, quanto vai valer o f de a? F de x não é k para qualquer k, então f de a vai ser k também. Tá? Então, se esse limite aqui, limite de f de x quando x tende a é k, só que esse k aqui é o valor da função no ponto A, certo? Isso aqui é o f de a. Então, olha só o que a gente tem. Limite de f de uma função constante, quando ela tende a um ponto qualquer, é o próprio valor da função no ponto. Isso significa o quê? Que ela é contínua no ponto. Definição de continuidade está atendida. Isso significa que ela é contínua no ponto. Então, toda função constante é uma função contínua. Aquelas elementares, função de duas variáveis, f de x, y é x. Aí a gente viu que o limite dessa função, quando x tende para um ponto AB, é A. Ok? Mas quanto que é o f de AB aqui, gente, nessa função? Quanto é f de AB? É A. Então, aqui é o próprio valor da função no ponto. Então, o limite dessa função, quando x tende a B, é o próprio valor da função no ponto. Portanto, essa função é uma função contínua. A mesma coisa vai valer para o B. Se a função tem a regra dela, f de xy é igual a y, então f de AB é B, né? Portanto, isso aqui é o valor da função no ponto. Essa função é uma função contínua. E vale se eu generalizar isso aqui, tá? Limite dessa função aqui, quando esse x está tendendo para esse A,
da iésima coordenada. Mas a iésima coordenada é o valor da função no A. Portanto, essa função é contínua. E é ela que todo o tempo a gente vai usar. É a mesma coisa que a gente viu lá para o limite. Agora, olha, suponha que tem duas funções. A gente vai começar a juntar agora funções para inferir propriedades. Só que a particularidade, as duas funções, quando eu calculo o limite num ponto A f dá f de A g dá g de A. Isso significa o quê, gente? Está dizendo o quê para a gente? Que as duas são contínuas no ponto A. Tá? E o que acontece se eu somar? Eu não construo uma nova função quando eu somo duas? E o que acontece com a continuidade dessa nova função? Também vai ser contínua naquele ponto. Por quê? Porque o limite da soma é a soma dos limites. Ok? E o que acontece se eu fizer o produto? Vai dar uma função contínua. Porque produto de limite é o limite dos produtos. Certo? E o que acontece se eu fizer o quociente? Mesma coisa, desde que o denominador não seja nulo, tá? Então, e se eu multiplicar por uma constante, também, olha, propriedade de limite é a constante vezes o limite da função. Mas se essa for contínua no ponto A, isso aqui vai dar f de A, tá? Então, olhando os extremos, quando eu calculei o limite desta função no ponto A, deu o valor dela em A. Então, se f é uma função contínua, quando eu multiplico por uma constante, isso não altera a continuidade da função. Ela continua sendo uma função contínua. Somando duas que são contínuas, a limite da soma é a soma dos limites, mas cada uma dessas são contínuas, vai dar o valor da função no ponto. Portanto, o que aconteceu com o limite da soma? Deu o valor da função no ponto. Então, se duas funções são contínuas, num ponto, a soma delas também é contínua naquele ponto. Tá? O mesmo se verifica por produto. Produto de contínuas é contínua. E o mesmo se verifica para o quociente. E a composta? Lembra que a gente usou também a composta? Como é que agora vai se aplicar a composta para a continuidade? Que a gente viu, né? Se essa daqui é contínua em qualquer ponto particular aqui, ela, aliás, não precisa ser em qualquer ponto, se ela for contínua aqui, vale essa propriedade de limite, tá? Agora, imagina que esta daqui é contínua, que a gente não tinha exigido isto, tá? Então, significa que esse limite aqui vai dar o valor da função no ponto. Portanto, quando eu estou calculando o limite da composta, está dando o valor da composta no ponto. Isso diz o quê? Que limite de composta de contínua vai dar uma função contínua. Tá? Então, vamos ver aqui o slide, por favor. Aqui foi o que a gente viu, o limite para a propriedade de limite, tá? Tinha composta. Agora, olha, a gente vai só impor condições. Suponha que essa agora é uma função contínua nesse ponto. Então, esse limite aqui vai dar quanto, gente, se ela for contínua? G de AB, tá? Então, só vou substituir aqui, vai ser o G de AB, aqui vai ser o G de AB, o L está valendo G de AB. Então, vai ficar assim, olha, ela é contínua no ponto, o limite dá o valor da função no ponto. E a F é contínua neste ponto. Então, é a mesma propriedade que a gente está aplicando, tá? Posso permutar que só que isso aqui vai dar o valor da função no ponto. Então, olha, quando eu calculei o limite da composta, deu o valor dela no ponto. Então, é porque ela é contínua. Ok? Tudo bem as propriedades, gente? A gente pode explorar à vontade. E aí, esse limite agora? Vamos calcular, já que a gente já recordou as propriedades, calcular esse limite aí. É um produto, não é? Posso aplicar a regra do produto, então? Pode. Aí, eu vou calcular o limite da primeira, o limite de produto, o produto dos limites. O limite da primeira dá quanto? Em 0, 0, dá 0. E o limite da segunda? Aí eu fiquei na dúvida, né?
Porque à medida que o x e o y estão tendendo para zero, é claro que aquele x² mais y² vai tender para zero. Aí você está pegando 1 e dividindo por um valor que vai ficando cada vez menor, menor. Aí o resultado disso vai ficando cada vez maior, maior. E o que acontece com a função seno quando o arco está crescendo muito? Ela está se aproximando de um valor específico. Vai calcular seno de um ângulo que está ficando cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. Está se aproximando de um valor específico? Não, porque tu está calculando o seno de um ângulo, tá? Só que esse ângulo está ficando cada vez maior, maior, maior. O resultado desse seno, ele tende a se aproximar de um valor específico? De zero, por quê? Não, tu vai calcular um ângulo de 360, de 1.600 em graus, de 3.000, de 5.000, de 1 milhão, e aí? O que acontece com o seno? Ele não fica alternando entre -1 e 1, tá? Ele não vai para um valor específico. Está entendendo ou não, Bernardo? Tu está calculando o seno de um valor, tá? E esse valor está ficando cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. Tá? O comportamento do seno, ele não vai para um valor específico, ele vai ficar alternando entre -1 e 1. Esse valor vai crescer, a função seno não fica assim? Tá? Então, esse limite ele não existe. Portanto, eu não vou poder aplicar a regra do produto aí, certo? O limite é assim, quando você se aproxima de um ponto, o valor da função tem que ir se aproximando daquele valor. E no seno não, vai ficar alternando aí, dependendo do valor que você toma. Então, não dá para eu aplicar aí as propriedades vistas até então. Aí a gente vai ver uma outra propriedade que ajuda a resolver esse limite. Só que antes, vamos lembrar a definição de função limitada. Já viram, né, a definição de função limitada? O que é uma função limitada? Uma função é limitada quando você encontra um número real positivo de tal maneira que a imagem dela, vou colocar aqui para duas variáveis, né? Vamos generalizar aqui, um g de x. A imagem dela, ela fica compreendida entre esse -m e m. Tá? Então, ela está numa faixa aqui. Se você estiver trabalhando no plano, uma função de uma variável, vamos supor aqui tem uma reta, -m, aqui tem uma reta m, e o gráfico dessa função, ele não passa aqui para baixo nem aqui para cima. Ele vai ter que estar aqui nessa faixa, uma limitada. Se você estiver trabalhando funções de duas variáveis, você está no espaço. Então, a imagem dela vai estar aqui entre dois planos, tá, gente? É uma superfície, pode fazer o que quiser, mas vai estar aqui dentro dessa faixa, tá? Por isso que diz é limitada. Ela nem sobe muito e nem desce muito. Tá? Esse m pode ser um valor extremamente grande, mas tem um teto, tá? Ela não vai passar dali. Então, isso aqui, olha, é a mesma coisa, propriedade de módulo, que dizer que, em valor absoluto, o módulo de g de x é menor ou igual que m, tá? Qualquer que seja o x que esteja no domínio dessa função g, tá? Você conhece alguma função limitada? Seno, cosseno, lembra que a imagem do seno e cosseno estão ali entre -1 e 1, portanto, são funções limitadas. Então, olha só, essa função aqui, seno de x² mais y² é uma função limitada, tá? Porque independente dos valores que eu atribuir para x e para y, essa conta feita mais o seno de um arco qualquer, ele está entre -1 e 1. Seno de x². Deixa eu ver aqui. Portanto, essa função, ele não tem o gráfico só do seno aqui. Outra função, olha, pegar essa função aqui, f de x é x, f de x e y são de duas variáveis.
x ao quadrado dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Essa função tem um limite. A imagem dela não passa do 1, no máximo chega igual a 1. Como eu posso ver isso aqui? Observe o seguinte, qualquer que seja o x que eu pegar e elevar ao quadrado, concorda que esse valor aqui vai ser sempre positivo ou nulo, certo? Quadrado é sempre maior ou igual que zero. Por outro lado, se eu pegar isso aqui, x quadrado, e somar com y ao quadrado, eu não vou ter sempre que isso é menor ou igual que isso aqui? Ou alguém não concorda? Certo? Porque aqui, olha, ele é igual, mas eu estou somando aqui com um valor que nunca vai ser negativo. Certo? Então, no máximo aqui vai ser zero, aí eu tenho a igualdade, ou vai ser um valor maior do que zero. Portanto, eu vou ter isso aqui. Tá? Então, agora eu posso pegar essa igualdade aqui, o domínio dessa função não pode ser 0, 0. Eu vou multiplicar os dois lados por 1 sobre x quadrado mais y quadrado. Propriedade que diz que se você tem uma desigualdade e você multiplica por um número positivo, a desigualdade se mantém, certo? Então, aqui eu vou ter que x quadrado dividido por x quadrado mais y quadrado é sempre maior ou igual que zero, né? Não tem nenhum valor negativo aqui. E aqui, quando eu dividir, vai dar 1, tá? Então, olha só, esse valor aqui, ele é sempre maior ou igual que zero e menor que 1. Está aqui um limite para ele, tá? Então, em valor absoluto, eu posso dizer que, nem precisa aqui de valor absoluto, porque é sempre positivo. X quadrado sobre x quadrado mais y ao quadrado é sempre um valor menor ou igual que 1. Portanto, essa função aqui é uma função limitada, ok? Vale também o teorema do confronto. Não é o que estou usando ali, estou só dizendo que é uma função limitada, tá? Mas ele falou sobre o teorema do confronto, se vale o teorema do confronto aqui para funções de duas, para eu aplicar para calcular, porque a gente usa para calcular o limite, tá? Por enquanto, estou calculando o limite. Tá? Mas aqui não é o teorema do confronto que eu estou usando, não. Estou dizendo que essa função aqui está compreendendo esses dois valores. E, portanto, ela é uma função limitada. Mas vale o teorema de confronto também para funções de duas variáveis. Tá? Se tem uma função que está compreendendo entre duas outras, né, que eu posso dizer aqui, ó, essa daqui. Então, se eu enxergar isso aqui como uma função constante, então essa está compreendida entre essa e essa. Tá? Mas aí não me ajuda aqui para calcular, usar o teorema do confronto, porque o que eu preciso no teorema do confronto? Que o limite das duas tem que ser a mesma. Se você calcular o limite, aqui é uma função constante, quando vai dar o limite? Vai dar 0. Função constante, quanto vai dar o limite? Vai dar 1. E aí eu não posso aplicar o teorema do confronto, tá? Bom, mas aí, então a gente quer calcular aquele limite lá que está pendente, né? Já entendemos que é uma função limitada. Opa. Aí, olha o que a propriedade diz. Também a gente tem essa propriedade para a função de uma variável real. Não sei se vocês lembram. Eu tenho o limite de uma função e o limite dessa função num ponto é 0. A outra, eu não sei nada sobre ela. Não sei se o limite existe, se não existe, mas eu sei que ela é uma função limitada. Então, o limite do produto dessas duas no ponto A é 0, certo? Então, olha o que acontece aqui. Se o limite de f de x quando x tende a é 0, é porque quando x está se aproximando de A, o f de x está se aproximando de 0. Tá? Então, eu posso tornar esse primeiro fator tão próximo de 0 quanto eu queira. E essa outra aqui, não sei. Pode ser que ela esteja crescendo, quando o x está se aproximando de 0, mas ela tem um teto, certo? Ela tem um limite, pode ser 1 trilhão, mas ela tem um teto. Ela não explode esse valor aí, tá? Então, como f de x, eu posso tornar tão próxima de 0 quanto eu quero, o limite desse produto aí dá 0, tá? Mas a gente mostra isso aí com épsilos e deltas, tá? Se alguém quiser depois, é só me procurar que a gente faz a demonstração. Eu quero evitar aqui ficar trabalhando muito com épsilos e deltas. Então, olha, isso daqui ajuda bastante a gente a calcular limite, quando a gente não tem informações sobre um deles, mas o outro precisa ser 0. Tá? Então, vamos voltar lá no cálculo desse limite.
não sabe, aliás, o limite daquele seno ali, ele não existe. Mas a gente sabe que é uma função limitada. Tá? Então, eu posso enxergar isso aí, eu vou definir a função f de xy, x² mais y ao quadrado. G de xy, seno de 1 sobre x² mais y ao quadrado. Tá? Vamos ver se ela está de acordo com as condições lá do resultado. Essa daqui, vou calcular o limite no ponto lá que a gente está querendo. Quanto está esse limite aqui, gente? Está 0. Tá? Essa daqui, a gente sabe que ela é limitada. O seno de 1 sobre x² mais y ao quadrado é menor ou igual que 1. Tá? Então, eu estou de acordo com um produto de duas funções. Uma, o limite é 0, e a outra é uma função limitada. Então, por esse resultado, esse limite aqui dá 0. Então, esse limite aqui, 0. Essa daqui é limitada. Portanto, esse valor aqui está se aproximando de 0. Está se aproximando, o valor está se aproximando de 0, portanto, o limite é 0. Ok? X² mais y ao quadrado. Era só, deixa eu mostrar aqui para vocês o gráfico. Aqui, olha, é a função, só a função, a segunda lá. Seno, essa daqui. Seno de 1 sobre x² mais y ao quadrado. Tá? Observa que ela não está definida na origem. Tá? Mas, se você olhar, olha o que acontece olhando assim de frente. Eixo do z e o eixo do y do z. Observa aqui. Aqui embaixo a imagem não passa de -1 e lá em cima não passa de 1. Tá? Essa função está limitada. Quando a gente multiplica pela outra, e aí é o gráfico dela. Esse aqui é o que a gente calculou ali, o limite, tá? Limite da função no ponto 0, 0. À medida que você está se aproximando de 0, a imagem da função também está se aproximando do 0. O par ordenado xy se aproxima do 0, 0. Vamos calcular esse limite aí? Podemos aplicar a regra do quociente. Não, porque o limite no denominador é 0, quando xy tende para 0. E agora, o que fazemos? Mas observa que a gente pode enxergar, a gente acabou de, não está mais aqui, né? A gente acabou de ver que essa função aqui, deixa eu dizer aqui que ela é uma função, a gente acabou de ver que essa função aqui é limitada, não foi? E eu tenho essa função lá, ela está multiplicada por y, tá? Então, eu posso enxergar aquele limite que está lá como produto. Vai ficar limite de y que está multiplicando x² mais y ao quadrado. É o que está lá.
quando o x, y tende a 0, 0. Aí vamos ver se está de acordo com as condições do resultado que a gente viu. Então, tenho duas funções aqui. Quanto que é o limite desse primeiro produto quando o xy tende para 0, 0? Primeiro produto, não, primeiro fator, gente, desculpa. 0, certo? Essa função aqui, o que eu sei? Que ela é limitada, porque isso é sempre menor ou igual que 1. Então, aqui eu tenho uma função limitada. E aqui eu tenho um limite que vai para 0. Então, de acordo com aquele resultado, esse limite aqui dá 0, ok? Posso aplicar o produto aí. Cuidado, se você não puder garantir que a função é limitada, não pode aplicar esse resultado aí. E agora? Podemos aplicar a regra do quociente aí? O problema da regra do quociente, quase nunca a gente pode aplicar, né? E agora? E podemos, será, aplicar esse resultado aí? E agora? E ainda mandando, é para verificar se esse limite existe. Outra coisa, gente, nem sempre o limite da função existe num ponto, né? Pode ser que, à medida que o ponto está se aproximando do outro, a função, a gente acabou de falar do seno, né? A função, ela não está indo para um valor específico, tá? Então, o limite no ponto pode existir, pode não existir. Para a gente verificar aí se o limite da função nesse ponto aí, se ele existe. Deixa eu ver se tem aqui o... E aí, o que vocês acham? Existe, não existe? Não tem opinião formada? Olha aí, gente, o gráfico da função. Olha aqui perto da origem, ele faz assim, dá umas ondas aqui, né? Fez uma... O que vocês acham olhando aqui para o gráfico? À medida que o XY vai se aproximar da origem, né, a imagem da função tem que ir para o mesmo lugar. Ele está fazendo um negócio assim, tal. Então, olha, vamos ver outro resultado que ajude a gente a decidir se esse limite existe ou não. O que acontece quando a gente calcula limite de função de uma variável? Vê se vocês recordam dos limites laterais. Lembra dos limites laterais? Se a gente tem uma função de uma variável, então, o gráfico dela está aqui no R2. Aí eu tenho um ponto aqui. Quero calcular o limite da função nesse ponto. O limite a gente quer saber o que está acontecendo na vizinhança desse ponto, certo? Então, se o x se aproxima de A, do quanto está se aproximando a imagem da função? Na reta, de quantas maneiras você tem de se aproximar do A? Duas. Posso me aproximar pela esquerda ou pela direita, né? Como a função tem regras diferentes, uma esquerda, uma direita, o que a gente faz? A gente calcula os limites laterais. Eu calculo o limite de f de x quando o x tende a por valores menores. Então, você vai observar o que está acontecendo quando a aproximação está sendo feita aqui pela esquerda. E calcula o limite à direita, quando o x tende a por valores maiores, tá? Tenho que olhar o comportamento pela direita. O que acontece se a gente observa que esses valores dão diferentes? Não existe, porque o limite, para qualquer bola que eu pegar aqui no entorno e qualquer ponto, tem que ir para o mesmo valor, tá? Então, é o mesmo raciocínio que existe para funções de duas variáveis reais. Agora eu tenho uma função de duas variáveis reais. Então, o domínio dela vai estar no plano xy. Aí você pega um ponto aqui, agora é um ponto, e você quer analisar o que acontece, aí vamos supor que ela
tem um valor aqui, chamado de L. O que acontece quando você se aproxima desse ponto AB? Tá? Então, é a mesma coisa aqui. Vou aproximar. Agora, aqui eu tenho duas maneiras de me aproximar de AB. E aqui, quantos modos eu tenho de me aproximar do ponto AB? Como é infinitos na mão aí, quantos? Eu tenho infinitas formas de fazer essa aproximação, né? Posso escolher, eu quero caminhar aqui paralela ao eixo do Y, quero caminhar aqui assim, eu quero vir de um caminho assim, eu quero dar uma volta, tá, chegar aqui. Se o limite existe, independente do caminho que você escolheu, tem que ser o mesmo comportamento da função tem que estar sempre a mesma coisa. Então, vai existir um resultado análogo, tá? Se você calcular, pegou um caminho que passa pelo ponto, tá, gente? Peguei um caminho bem aqui, e observe que quando eu calculo o valor da função, tomando esses pontos que estão em cima desse caminho, isso está dando 10, por exemplo. Mas aí, se eu pego um outro caminho aqui, eu observo que a função está se aproximando, por exemplo, do 5. Então, esse limite não existe, porque esse limite existir, o comportamento tem que ser o mesmo. Tá? Então, esse resultado serve para a gente descartar quando o limite não existe. Então, olha como é vamos ver aqui. O teorema diz o seguinte, você tem uma função, aqui estou indo uma função de duas variáveis, e o limite dessa função num ponto existe, é L. Então, qualquer curva que você pegar em R2, aí, olha, a curva tem que ter a seguinte condição. Primeiro, ela tem que passar lá no ponto, tá? Então, porque não faz sentido, né? Eu quero estudar o comportamento da função na vizinhança, eu não posso pegar uma curva que passa bem por aqui, né, gente, que não passa no ponto. Então, tem que ter um valor no domínio da função que ela passa no ponto, e ela tem que passar uma única vez lá. E tem que ser uma curva contínua, porque você não pode pegar uma coisa cheia de interrupções para analisar o comportamento, tá? Então, a curva que a gente vai tomar tem que passar no ponto que você está calculando o limite e tem que ser contínua. Então, ele diz que nessas condições, se o limite é L, o limite da função aplicada em cima da curva também tem que dar L, tá? Então, isso serve para quê? Eu vou analisar quando eu estou em dúvida, é um limite complicado, se existe ou não existe, eu pego, se eu conseguir encontrar duas curvas em que os limites dão diferente, então, porque esse limite não existe, certo? É o caso lá de limite à esquerda e à direita, é o análogo. Só que aqui a gente tem bem mais opções. Ou então, eu encontro uma curva que quando eu aplico esse limite não existe, então é porque o limite não existe. Então, vamos voltar e analisar aquele limite lá, verificar se ele existe. Em geral, os pontos que dão problema é a origem, gente. É o 0, 0. Aí, olha só. Então, vamos analisar em geral o que a gente pega para avaliar aqui no 0, 0. O problema está bem aqui e você quer, então, encontrar caminhos de você se aproximar do 0, 0. Olha só, pode ser que eu escolha me aproximar do 0, 0 em cima do eixo do x. Venho aqui pelo eixo do x, tá? Então, vou descrever essas curvas. Você pode descrever na forma de curva uma função alfa de t. Como é que descreve os pontos que estão em cima do eixo do x, em R2? Qualquer ponto que está aqui, como são as coordenadas dele? X e 0, tá? Então, se eu parametrizar, só vou chamar isso aqui de t. Eu posso descrever assim, o t e 0, tá? Então, calculando em cima do eixo x. Você pode escrever na forma de reta ou simplesmente na forma de conjunto. Todos os pontos dessa forma aqui, a mesma coisa, tá? Observa que passa na origem, né? Isso aqui passa na origem. Se o meu problema é a origem, quando eu tomo t igual a 0, ele passa na origem. É contínua, é esse eixo, portanto, vai estar de acordo lá com o que eu quero. Outro caminho, posso me aproximar da origem em cima do eixo do y. Como é que eu descrevo o eixo y? Uma alfa 2 de t. Como? 0 y, que eu estou chamando aqui o parâmetro de t. Ou você, 0y, tá? Posso tomar retas que passam na origem.
Como é a equação de uma reta que passa na origem? Y igual a x ou mx, certo? Então, essas aqui são casos particulares, né? Essa aqui, quando o A é 0. Então, posso pegar isso aqui. O x, se eu chamar o x de t, o y vai ficar mt, certo? Observa que ela passa na origem, quando t é 0, ela passa 0, 0 e é contínua. Pode pegar, por exemplo, uma parábola aqui. Também passa na origem. Então, você vê lá o teu problema, mas em geral são essas curvas que a gente analisa. Alfa, não tem 2 repetido aqui. Posso pegar essa curva aqui, t ao quadrado e etc. Então, olha, a gente quer analisar como se comporta essa função aqui, f de xy, x quadrado menos y ao quadrado. A gente já viu que ela faz umas ondas lá perto da origem. Né? Era essa, né? Deixa eu olhar aqui no slide, acho que era ela. É. XY tende a 0, 0. Olha só, então, vamos pegar algumas curvas, né, alguns caminhos de aproximação do 0, 0. A gente pode experimentar como que né, está se comportando essa função quando você calcula a imagem só em cima do eixo x, lá no plano xy. Então, eu vou pegar esse caminho aqui. Alfa 1 de t é o eixo do x. Aí, o que eu tenho que calcular? Como que é a imagem da função em cima dessa curva? Então, o que é isso aqui? É calcular f. Quem é alfa 1 de t? O pá t0, certo? t0. E agora eu vou calcular, mas como que fica a imagem dessa função em cima do eixo do x? É só eu aplicar aqui na regra dela. Então, o x está valendo t, e o y está valendo 0. T ao quadrado mais 0, que vai dar t quadrado sobre t quadrado, vai dar 1. Ok? O que significa isso, gente? Fala, Bernardo. Em cima do eixo do x, a função ela é constante, né? Quando eu pego qualquer ponto, lembra que o gráfico dela é aquela coisa lá, aquelas curvas, mas se você está pegando aqui a imagem em cima do eixo, ela é constante. Qualquer ponto que você pega aqui, está dando em cima dizer aqui 1, está dando aqui, ó, vai lá no 1, tá? Aí, em cima de quanto está se aproximando. Se eu estou me aproximando da origem aqui, tomando valores aqui, ele não só se aproxima, ele é 1, tá? O valor está sempre 1. Mas isso aqui, calculei a função na curva. Agora, o que eu tenho que calcular? O limite dessa função. Agora, eu tenho que calcular o limite da função aplicado em cima da curva. Mas eu já sei que isso aqui deu 1, então é calcular isso quando o t tende para 0, né? Porque é esse valor aqui que faz com que, lá na origem, que é onde a gente está avaliando, é quando o t é 0. Que é o limite, quando t tende a 0, de quem? Da função constante. Limite da função constante é a própria constante, tá? Então, no domínio da função, se a aproximação está sendo feita em cima do eixo do x, o limite está dando 1, tá? Vamos pegar uma outra curva. Se a aproximação é pelo eixo y, vou pegar essa aqui. Então, a gente vai pegar o alfa 2 de t agora, e vou trabalhar com a curva 0t. Tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou ver como fica a imagem dessa função em cima dessa curva aqui. Que é calcular o f de 0t. E aí, eu uso a regra da função calculada nesse ponto aqui. O x está valendo 0, o y está valendo t, então vai ficar menos t ao quadrado. Aqui é 0 e aqui está valendo t ao quadrado.
está dando menos 1. Tá? Então, quando você pega pontos em cima do eixo y, a imagem é sempre menos 1. É um valor constante lá. E aí eu tenho que calcular o limite agora. Apesar que eu já sei que é uma constante, mas o que tem que fazer é calcular o limite. Não é só o valor da função alfa 2 de t, quando t tende a 0, que é o limite de menos 1, quando t tende a 0, que o limite da constante é a constante. E aí, o que a gente pode concluir? Não existe esse limite, porque tomei 2 caminhos, tá? Por esse caminho, a função está dando esse valor, está se aproximando desse valor. Por esse aqui está se aproximando desse, tá? Portanto, não existe esse limite. Então, não existe o limite x² menos y² sobre x² mais y² quando xy tende a 0, 0. Ela não se aproxima de um valor específico, né? Tá? É aquela onda lá, olha. Se pega um caminho, está lá em cima, pega outro caminho, já está lá para baixo, tá? E deveria, para ser o limite, ela deveria ter um comportamento só. Depende do que você está pegando aqui, são os valores diferentes. Então, vamos agora investigar esse. Bora ver os slides. Vamos verificar se esse limite existe. Bora, gente, bora. Para passar o sono, tem que fazer, tem que... Pega esse caderno aí, vamos lá. Pessoal que já dormiu bastante, já está com energia para fazer agora. Primeiro, é um quociente, né? Mas dá para aplicar a regra do quociente aí? Não, né? Que está dando 0 no denominador. Nem dá para ver isso como um produto. Cuidado, cuidado aí, porque a gente pode querer ser tentado a fazer isso aqui. Ah, mas olha, eu tenho um produto aqui, eu posso enxergar isso como o limite de... Eu ia precisar lá, eu acho que yx sobre x² mais y². É isso. Obrigada. Aí, olha só, o limite dessa primeira aqui, ele é 0, mas essa função aqui, ela não é limitada, tá? Então, cuidado, não dá para aplicar isso aí. Aí, a gente pode escolher caminhos de aproximação pela origem, para ver se a gente, que conclusões a gente pode tirar. E apaguei. Então, vou ver como é a aproximação pelo eixo x. Né? Mesma coisa aqui, pegar a mesma curva, calcular o valor. Só que não é essa, né? É xy. Então, se a gente calcular agora, como que fica a imagem dessa função quando eu estou calculando neste par ordenado? O x está valendo t, o y está valendo 0, então vai zerar aqui, né, gente? Aqui vai dar 0. Então, ela é uma função constante, portanto, limite
D, ela vai na origem quando t é zero, quando t tende a zero, de zero, o limite da constante é a constante. Tá? Então, tomando o eixo do x, a função está se aproximando de zero. E no outro eixo, o eixo do y, vai ficar aqui, x é zero, então também vai dar zero. Portanto, o limite de zero, quando t tende a zero, dá zero. Então, eu encontrei dois caminhos, que o limite é o mesmo, a aproximação é a mesma. O que eu posso concluir daí? Que o limite existe é zero. Sim, não. Eu encontrei dois caminhos que estão me levando para o mesmo, certo? Mas foram só dois dentre os infinitos que existem, tá? Então, isso não me garante que o limite existe seja zero. Tá? Então, esse resultado, ele serve para descartar, não para afirmar, porque para afirmar você teria que garantir que qualquer curva que você pegar vai dar zero. Tá? O que me garante que não tem outro caminho que dê diferente? Tá? Então, não, já posso concluir? Não, não é isso que o resultado diz. Tá? Vamos pegar um outro caminho. Aí eu paguei ali, pegar as retas. Se a gente pegar aqui, olha, a bissetriz do primeiro quadrante, y igual a x, ou seja, as duas coordenadas são iguais. Vamos aplicar em cima dessa curva aqui. E não dá mais. Então, vou pegar uma terceira curva. 3. Alfa de t, vou pegar t. Então, a reta x igual a y. Aí, vou pegar alfa aplicado nessa curva. F de t. Aí, então, a gente vem aqui. O x é t, o y é t. Vai ficar t ao quadrado. Embaixo vai ficar t ao quadrado, mais t ao quadrado. 2t ao quadrado. Dá para cancelar, vai dar meio. Portanto, o limite de f, quando aplicado em cima daquela reta lá. Observa que quando é que isso aqui passa na origem, quando t é zero, né? T igual a zero é o limite de meio, constante, que é meio. E agora, o que a gente pode concluir? Não existe, tá? Então, olha, encontramos dois, a gente poderia ter tomado outros caminhos que continuava dando zero, tá? Mas encontramos um caminho que deu limite diferente, portanto, esse limite aí não existe. E aí, o que acontece quando eu calculei várias curvas, o limite está dando sempre o mesmo valor, tá? E aí eu começo a suspeitar que aquele limite é aquele valor. Eu tenho que encontrar outros caminhos para mostrar que estou desconfiando que é zero, de fato. Então, vou recorrer aos épsilos e deltas para mostrar que, de fato, aquele limite é zero. Tá? Mas isso aqui não serve para você garantir que o limite é aquele valor. Pergunta básica, com 10 segundos para responder. Essa função é contínua em 0, 0? Por que não, Bernardo? Ela é contínua quando o limite existe e é igual ao valor da função no ponto. O valor da função no ponto está definido ali, por definição, é 0. Só que a gente acabou de ver que esse limite não existe, tá? Portanto, essa função, ela não é contínua em 0, 0. Tá, aquela dali estava imediata, eu quero verificar essa daí, ela é contínua em 0, 0. Regra da função. Se o xy for diferente de 0, 0 é x² mais seno
ao quadrado de y sobre 2x² mais y ao quadrado, se o xy for diferente de 0, 0. Né? Então, por aqui não posso calcular o zero. Então, é simplesmente imposto aqui que se o xy for a origem, na origem ela é 0. Tá? Portanto, o domínio dela, o R2. Tá? Ela está definida para todo o R2. A gente quer saber, ela é contínua na origem. Ou seja, está perguntando, o limite dessa função em 0, 0, ele existe? E se existe, ele é 0, né, que é o valor da função no ponto. Qual é o palpite de vocês? Você acha que esse limite aí existe? Bom, não dá para aplicar a regra do quociente aí, né? Porque dá 0. E aí? O que vocês me contam? Olha aqui o gráfico da função. Aqui na origem, né? Também faz uns negócios aqui meio mais ondinhas, de hora vai lá, hora vai cá. Vamos ver como ela se comporta por caminhos diferentes de aproximação da origem? Então, vamos lá. Como sempre, pegamos aqueles caminhos aqui mais fácil. Né? Eixo, como é a imagem dessa função para pontos que estão no eixo do x? Certo? Então, vou aplicar a função em cima do eixo do x. Regra da função. Vou lá na regra. Agora, o x está valendo t. Então, vai ficar t ao quadrado. O y está valendo 0. Vai ficar seno de 0, que é 0. Vai ficar 0 ao quadrado. Aqui vai ficar 0. Então, vai ficar t ao quadrado sobre 2t ao quadrado. Cancela, vai dar meio, uma constante. Portanto, limite de f de α1 de t, quando t tende a 0, é o limite da constante, é meio, certo? Caminhar em cima do eixo do x, se aproximando da origem, a imagem da função, ela não só se aproxima, é uma constante, né? Meio. E se a gente tomar o eixo do y, então, f de α2 de t, f de 0t. Então, agora, o x é 0, e aí vai ficar seno de t, seno ao quadrado de t, sobre t ao quadrado. Certo? Com essa função. Então, a gente vai agora calcular o limite dessa função quando t tende a 0, porque isso aqui está na origem quando t é 0. Então, vai ficar limite, quadrado, quadrado, né? A gente vai escrever assim, seno de t sobre t, está elevado ao quadrado, quando t tende a 0. Limite trigonométrico fundamental, certo? Seno de t sobre t quando t tende a 0, que é 1. Aí vai ficar 1 ao quadrado, vai dar 1. Tá? E aí? Tomamos 2 caminhos pelo eixo x, está dando meio. Pelo eixo y está dando 1. Portanto, esse limite aí não existe. Tá? Limite de... Eu vou escrever aqui. Portanto, f de xy não é contínua. Na origem. E tirando a origem, ela é contínua nos demais pontos? Se não for a origem?
Sim, gente. Olha só, se não for a origem, se eu pegar um ponto AB, pegar um ponto aqui AB, diferente do 0, 0. Quem vai ser a regra da função? É essa daqui, certo? E aí não é um quociente? Posso aplicar a regra do quociente? Posso, porque se isso aqui não for 0, 0, esse limite não vai dar 0. Aí vai ser o limite do quociente ao quociente do limite, aqui vai ser o limite da soma, certo? Que é a soma do limite, e vai dar exatamente o valor da função no ponto, tá? Então, ela só não é contínua na origem. Nos demais pontos, essa função é contínua. Vamos ver aqui o slide. Conhece essa função aí? Vai dar de z igual a raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. Fizemos, inclusive, lá algumas aulas atrás, as curvas de contorno dela, lembra? Era uma folha lá do cone. Mas a pergunta que eu quero fazer agora para vocês, essa função é contínua na origem? O que vocês me dizem? F de xy é igual a raiz de x quadrado mais y ao quadrado. Contínua na origem, o que eu vou ter que responder, que eu tenho que verificar? Está definida para 0, 0, não está, gente? F de 0, 0 é 0. Eu tenho que investigar, é o limite. Limite de f de xy quando xy tende a 0, 0. Quanto é esse limite? Ele existe? Sim, está 0, 0, né? E a gente, se quiser enxergar isso aqui como uma composta, é a raiz composta com essa função daqui, tá? Eu vou fazer direto aqui, tá? Tudo bem, gente? Tranquilo aqui, esse limite dá 0, tá? Que é, e quanto que é f de 0, 0? Já estou colocando aqui a igualdade. É o valor da função no ponto. Portanto, o que essa função é contínua no 0, 0. F é contínua em 0, 0. E aí eu quero saber, e as derivadas parciais dela em 0, 0? Ela é contínua. As derivadas parciais na origem existem? Será que ser contínua implica que as derivadas... Lembra que a derivada parcial é uma derivada, né? Uma função implica, garante a existência das derivadas. Como é que a gente verifica se a derivada parcial existe ou não? Calculando a derivada parcial, né? Simples assim. Então, vamos ver. F de x 0, 0. A gente quer saber se essa derivada aqui existe. Tá? Bom, aí tem maneiras de calcular, né, que a gente pode pegar e derivar isso aqui parcialmente em relação a x. Mas eu vou fazer aqui para ver se fica melhor de ver. Lembra que a derivada parcial em relação a x é porque eu estou olhando para essa função como função só da variável x, né? O y está sendo constante. Constante por quê? A gente está substituindo por esse valor aqui, tá? Então, eu posso construir essa função aqui, g de x, somente da variável x. Quem é ela? Vai ser a função f, em que eu estou deixando x como variável e eu estou substituindo y por esse valor constante, né? E quando eu fizer isso, quem vai ser a g de x? Vai ser a raiz quadrada de x quadrado, né? Porque o y lá ficou 0. E quanto é a raiz quadrada de x quadrado? É x, é.
Tá? Eu toda vez coloco, mas tudo bem. Quanto é raiz quadrada de menos 3 ao quadrado? Bernardo, quanto é raiz quadrada de menos 3 ao quadrado? O x aqui, no caso, está fazendo o papel de menos 3, né? E é quanto? Não, raiz quadrada de menos 3 ao quadrado é 9. E raiz quadrada de 9 é 3, tá? Porque, gente, não esqueça, isso aqui é o valor absoluto de x, tá? Então, ó, que vai fazer toda a diferença aqui, tá? Então, isso aqui é o valor absoluto de x. Então, tá, olha, quando a gente pega essa função e fixa essa variável, então, o valor absoluto, ela fica sendo essa função aqui, módulo de x. E o que que eu quero agora? O que que é a derivada parcial de x em 0, 0? É o g', eu vou passar para ali, que ficou aqui muito baixo. É o g', né, em 0. Então, derivada parcial de x em 0, 0 é g' de 0. E quanto é g' de 0? Onde 0 é o valor absoluto de x? É 0? Tem certeza? Porque outra pergunta. E lembra que quanto é o valor absoluto de x? Depende. Vai ser o próprio x, se ele for positivo, vai ser o x se for negativo. Então, para não me confundir, eu vou usar a definição de derivada. Qual é? Limite, quando h tende a 0, é no ponto que eu estou calculando. Então, h mais 0 mais 1h menos g de 0 sobre h. Estou usando definição de derivada para a função de uma variável real, só para a gente enxergar aqui. Aí, isso aqui vai ficar limite, quando h tende a 0, e eu pergunto para vocês, quanto que é g de... Aqui vai ficar 0 mais h, né? Vai ficar só h. Quanto é g de h, gente? Aqui é a regra da função. G de x é o valor absoluto de x. Portanto, g de h vai ficar o valor absoluto de h. G de 0 é 0, que vai ficar o valor absoluto de 0 é 0. E eu vou dividir aqui por h, certo? Então, calcular g' de 0 é calcular o limite dessa função quando isso aqui tende para 0. E quanto dá esse limite aí? Esse é o caso que isso aqui depende se o h for positivo, é um valor, se for negativo, a gente precisa calcular os limites laterais, certo? Quando o h e essa função aqui, olha, se o h for maior do que 0, quanto vale módulo de h sobre h? Se h for maior que 0, módulo de h é h. Aí vai ficar h dividido por h, vai dar 1, certo? Então, se esse limite, quando você se aproxima... Vou colocar bem aqui. Vou calcular limite de módulo de h sobre h, quando h tende a 0 por valores maiores. Então, estou calculando o limite à direita. Vai dar 1, tá? E se eu faço a aproximação pela esquerda, módulo de h sobre h, quando h tende a 0 por valores menores. O que vai dar agora? Quanto vale módulo de h se o h é negativo? Vai ficar menos h, tá? É que eu estava olhando aqui que já tinha... O resultado disso aqui dá 1 e o limite é 1. Então, aí vai ficar menos h e eu vou dividir por h. Então, isso aqui vai ficar uma constante. Limite menos 1 é menos 1. Então, olha o que acontece. Aproximações pela direita e pela esquerda estão dando valores diferentes. Portanto, o que eu posso concluir desse limite aqui? Ele não existe. Então, essa função aqui, ela não tem derivada parcial em relação a x no ponto 0, 0, tá? Porque esse limite aqui, esse limite não existe, ok? Em relação a y, o que a gente vai ter que fazer? Ainda dá tempo de...
Raciocínio análogo, né? Se eu vou calcular a derivada parcial em relação a y. Parcial de y na origem, tá? Então, significa que eu vou olhar para a função onde a variável é y, vou construir essa função aqui, h de y, é a f, que vai ser função só da variável y. E o x, estou fixando em 0. Aí vai ficar a mesma coisa, raiz quadrada de y ao quadrado, que é quanto, Bernardo? Raiz quadrada. Módulo de y, ok? E, portanto, fy de 0 é a derivada da função h aplicada em 0, que a gente vai ficar com um valor, uma coisa análoga aqui, vai ficar valor de h, módulo de h sobre h, quando h tende a 0, e esse limite aqui não existe, portanto, você vai ter que não existe. Então, embora essa função seja contínua na origem, ela não tem as derivadas parciais nesse ponto, ou seja, continuidade não garante a existência das derivadas parciais no ponto. E agora, quero saber... Quero determinar os pontos em que essa função é contínua. Nós já trabalhamos essa função, portanto, não é que não vai dar tempo, tal, a gente já estudou essa função agora de tarde. Gente, acabamos de ver, não tem nenhuma hora, que ela não tem limite na origem, certo? Portanto, na origem ela não é contínua. Fora da origem, tudo ok, é o limite no quociente, é o quociente dos limites, então ela é contínua, tá? Então, quais os pontos em que a função é contínua? Todo R2 é isso aqui. O R2, tiramos de lá apenas o 0, 0, que é a origem, tá? E aí a gente quer saber o que com isso? Espera, porque aí vocês já levam para casa. Aí, gente, como dever de casa, para vocês calcularem as derivadas parciais em relação a x, em relação a y. Veja que agora essa não é contínua, tá? Tem um caso uma que não é contínua na origem. Mas será que isso vai afetar o fato de existir as derivadas parciais? Então, a gente agora quer calcular as derivadas parciais. Vocês não têm nada para fazer daqui a pouco, não, né? Tem? Não, nada. Aí aproveita e calcula essas derivadas parciais, mas não quero só na origem, quero um ponto qualquer, derivada parcial em relação a x e em relação a y, ok? Temos 2 avisos para dar para vocês. Primeiro, que sexta-feira teremos aula aqui, tá? No auditório não será aula de monitoria, para repor a aula de segunda-feira, que a gente ficou sem fazer nada. E que aí depois da aula nós faremos a entrega das provas de vocês, tá? A gente já corrigiu, então depois da aula a gente vai fazer ali na sala de plantão a entrega da... E quarta-feira, segunda... Quando é o feriado? É quarta, então segunda temos aula normal, tá, gente? Muito obrigada pela presença de todos e até sexta-feira.